cada um de vocês. É uma alegria enorme retornar a essa casa. Sempre que a gente vem aqui, é como se a gente renovasse as nossas energias. Então eu estou muito feliz de estar aqui esta noite, estudando e aprendendo com todos vocês. É mais uma oportunidade de todos nós, buscarmos um pouco mais do conhecimento do Evangelho de Jesus e do Espiritismo, para justamente passar por essas provas que foi mencionada aí pela nossa amiga, né? Já que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Professor, me ajuda aqui, por favor, agora. Distribui para cada um deles. Fiquem tranquilos, fiquem preocupados, não se trata de uma aula de português, nem de gramática, nem de ortografia. Esse papelzinho aí é mágico. Todos pegaram? Tem alguém que não pegou? Todos vocês receberam aí um papelzinho com esse sinal ortográfico. O que esse sinal ortográfico representa? Qual que é o nome desse sinal ortográfico? Alguém pode me dizer? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Quando que um ponto de interrogação aparece? Quando a gente está escrevendo alguma coisa e no final dessa frase, essa frase vai ser uma frase interrogativa. Por isso chama ponto de interrogação. E quando aparece esse ponto de interrogação, significa que nós temos o quê? Uma dúvida, pergunta. Então, quando aparece isso aí no final da nossa frase, no final daquilo que nós estamos pensando, é porque nós temos uma dúvida. Nós temos uma pergunta a ser feita. Mas vamos deixar o ponto de interrogação de lado e vamos lá para o século XIX. Século XIX, Paris, a França, Londres, na Inglaterra. O século XIX ele foi marcado por inúmeros acontecimentos. Praticamente o século XIX moldou a face do nosso planeta. Todos os grandes eventos, os grandes acontecimentos, praticamente eles se iniciaram no século XIX. O século XIX é um século importante para a humanidade, porque aconteceram diversas coisas que mudaram a face do planeta. Aconteceram revoluções, aconteceram invenções, houve mudança na filosofia, na arquitetura, houve mudança na filosofia, na ciência, na matemática. Praticamente o século XIX ele foi marcado por transformações, mudanças. Por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos a proclamação da República, 1822. A independência, 1922. A proclamação da República, 1889. Antes da proclamação da República, nós tivemos a abolição da escravatura. Só aqui no Brasil, essas transformações. Agora vocês imaginem na Europa.
né? No campo das artes, no campo da literatura, tudo foi se transformando. Nós vamos falar de uma grande transformação que aconteceu, que foi a Revolução Industrial. O que aconteceu na Revolução Industrial? Olha só, a Revolução Industrial, segundo os historiadores, ela foi dividida em 3 períodos. A primeira grande revolução, de 1760 a 1850, a segunda, de 1850 até 1945, e a terceira, de 1945 até hoje. O que é a Revolução Industrial? É o aparecimento das fábricas, é o aparecimento das tecnologias. Foi quando a humanidade começou a produzir os bens em séries. O carro passou a produzir em série. Nós paramos de andar de carroça, paramos de andar de cavalo e começamos a andar nos automóveis. Começamos a andar nos aviões. Então a Revolução Industrial, ela foi muito marcante, porque ela mudou a nossa maneira de viver. Ela mudou a nossa maneira de se comportar como sociedade. E essa Revolução Industrial, ali, no termo da primeira para a segunda, aconteceu uma outra grande revolução também, que é do conhecimento de todos nós. O fenômeno começou a acontecer na Europa. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando do fenômeno das mesas girantes, ou mesas dançantes, ou mesas flutuantes. Como vocês podem ver aqui, ó, o que começou a acontecer nos salões de Londres, de Paris? As pessoas se sentavam em volta da mesa, colocavam as mãos e essa mesa se movia. E além dela se mover, ela reproduzia pancadas. Então, esse fenômeno foi um fenômeno que ele foi levado para o lado da diversão. As pessoas se divertiam com esse fenômeno. E todos iam frequentar os grandes salões de Londres, os grandes salões de Paris, para apreciar os fenômenos das mesas girantes. Hoje, nós temos o conhecimento de que esse fenômeno das mesas girantes deu início ao quê? A codificação espírita. Então foi nesse cenário que Allan Kardec começou a observar esses fenômenos e ele começou a investigar esses fenômenos. Porém, alguns historiadores marcam também o fenômeno que aconteceu com as irmãs Fox, em Hydesville, lá nos Estados Unidos. O que foi esse fenômeno? Essas irmãs, que eram médiuns, moravam com seus pais em uma casa e elas começaram a escutar barulho, batida. Isso permaneceu por muitos meses, até que elas resolveram perguntar e questionar essas batidas. Então elas começaram a conversar com as batidas. Tem alguém aí? Você é homem? Você está morto? Calma, Giovanni. Muito médio de efeitos físicos. Então esse praticamente, junto com os fenômenos das mesas girantes, marcou o começo da doutrina espírita como a gente conhece ela. Então todos nós já sabemos mais ou menos a história, né? Aconteceu esse fenômeno nos Estados Unidos, aconteceu o fenômeno das mesas girantes, e então Allan Kardec começou a investigar. Só que no começo, Kardec ficou receoso, porque Kardec, depois nós vamos ver, ele era um cidadão altamente meticuloso. Kardec ele foi discípulo de Pestalozzi, então era um homem que ele tinha dentro dele enraizado a ciência, a metodologia científica. E naquela época, a ciência estava a pleno vapor. Então, tudo o que acontecia era motivo de medidas no laboratório, medidas de experimento. Os cientistas se debruçavam em seus laboratórios. Olha só,
foi uma das fases mais ricas da ciência. Grandes cientistas apareceram nessa época. Grandes. Vou passar um vídeo rapidinho aqui para vocês verem uma representação. Porque esses fenômenos aconteciam. Todos tinham conhecimento. E aí, alguém foi até Kardec falar desse fenômeno. Esse alguém era o seu amigo, o Sr. Fortier. Foi o primeiro a chamar a atenção de Kardec para o que estava acontecendo nos salões lá de Paris. Vamos assistir rapidinho. Pode, cara amigo. Vamos te encontrar por aqui. Como vai, Fortier? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Ficou sabendo da nova da cidade? Nova? Qual nova? As mesas girantes? Mesas girantes? O que veio a ser isto? Magnetismo puro, Hipólite. Magnetismo, Fortier. Dizem que são espíritos. Espíritos. Fortier, eu estou focado nos estudos de Pestalozzi. Eu não tenho tempo para ir atrás dessas coisas. Meu amigo, vá você atrás dessas coisas. Então vocês estão observando aí que à primeira vista Kardec não deu muita importância para esse fenômeno. Mas falou-se tanto, insistiram tanto com ele, que ele resolveu então ir assistir a esses fenômenos. E aí Kardec se deparou com toda uma filosofia, com toda uma ciência. Ele se deparou com fenômenos que realmente mudaria a nossa maneira de pensar. Olha só, vamos falar agora a respeito um pouco de Kardec. O nome de Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail. Nascido em 3 de outubro de 1804 em Lyon, França, ele foi pedagogo, educador, professor, autor, tradutor, filósofo. Casou-se em 9 de fevereiro de 1832 com Amélie Gabrielle Coudet, que foi uma professora e artista plástica francesa. Foi membro de várias sociedades acadêmicas, dentre elas o Instituto Histórico de Paris. Publicou diversas obras educativas e investigou os fenômenos espirituais. Aqui cortou um pouquinho, mas esse era o Kardec que investigou os fenômenos da mesa girante. Um pedagogo, um educador, um professor, um tradutor, um filósofo. Por aí vocês observam que era uma pessoa que tinha uma inteligência acima da média. Kardec falava francês, inglês e principalmente o alemão. Ele traduziu e escreveu várias obras em alemão. Então esse foi o homem que começou a estudar esses fenômenos das mesas girantes. Esse foi o homem que durante anos se debruçou fazendo pergunta aos espíritos para que nós tivéssemos o quê? O livro dos espíritos. Tem algum livro dos espíritos aqui? Não tem, né? Aqui, ó. Essa obra, a primeira formatação dela foi 18 de abril de 1857. Essa era a capa. Quando o livro dos Espíritos foi lançado, ele veio apenas com 501 perguntas. A primeira formatação só tinha 501 perguntas. Depois, em 18 de março de 1860, veio a segunda formatação, já com as 1019 perguntas, tal qual a gente o conhece hoje. Certo? A obra que nós estudamos, a obra que é a obra básica da doutrina espírita. Então ela começou lá, no século XIX, com o fenômeno das mesas girantes e foi estudada por esse grande professor que foi Allan Kardec. Mas se o nome dele era Hippolyte, por que Allan Kardec? Nós vamos entender mais para frente.
Algumas curiosidades sobre o Livro dos Espíritos. A maior pergunta do Livro dos Espíritos é a 394, que é... Não sei. A menor pergunta do Livro dos Espíritos é a 1. Essa a gente sabe. Quem sabe qual é essa? Qual que é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos? Que é Deus. Que é Deus. Olha só a importância de você saber fazer pergunta. Ele não perguntou quem é Deus. Ele perguntou que é Deus. Pergunta número 1. A maior resposta é a da questão 1009, que é aquela que fala, também não é. Mas a menor resposta é a da questão 625. Essa a gente lembra. Porque Kardec perguntou assim dos Espíritos: qual o modelo de guia que Deus ofereceu à humanidade? Vede, Jesus. Durante meses, Kardec entrevistou 10 diferentes médiuns. Por não ser médium, ele fez por intermédio de 3 jovens médiuns. Alguém aqui assistiu o filme Kardec? Pode levantar. Assistam, por favor. A gente precisa ir no Netflix. A gente precisa ter essa base para a gente entender por que hoje a gente está sentado aqui nessa cadeira e por que a gente se reúne ali e por que a gente vem na casa espírita para se melhorar, para se transformar e para fazer a caridade. A base começou nisso aqui. As médiuns, Ruth Chaffé, é assim que fala, você que esteve na França, morou lá. As irmãs Julie e Caroline Baudin, 14 e 15 anos. Olha a idade. Médiuns de 14 e 16 anos. Kardec levou quase 2 anos para concluir essa obra. Olha, a primeira obra tinha quantas perguntas? 501. Então, 2 anos para constituir uma obra com 501 perguntas. E aí, depois veio o restante, que é essa que a gente tem em mão hoje. Se a gente aprende na doutrina espírita que o espiritismo é cristianismo redivivo, céu consolador prometido, será que Jesus fez perguntas? Porque Kardec fez pergunta aos espíritos. E Jesus? Jesus fez perguntas? Todos nós sabemos que Jesus ensinava por parábolas e por... Qual que é a outra maneira que Jesus ensinava? Jesus não foi aquele que só falou. Jesus foi aquele que fez. Jesus não foi aquele que só falou. Jesus foi aquele que fez. Nós separamos 3 perguntas dos evangelhos aqui para a gente ver. Perguntou-lhe Jesus: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Ó, o que esse pessoal está falando aí de mim? Perguntou isso para os discípulos. Está lá em Mateus e Marcos. E aí os discípulos falaram tal. E vocês? Quem dizem que eu sou? Pessoal, o que eles estão falando aí que eu sou? Ah, Jesus, que você é Elias. Ah, que você é João Batista. E vocês? Quem que vocês acham que eu sou? Jesus. Teve um discípulo que respondeu. Depois vocês perguntam, pesquisem e vão descobrir. A outra perguntinha de Jesus: mulher, onde estão os teus acusadores? Essa é aquela famosa passagem do Evangelho, onde eles pegam uma mulher adulta, jogam aos pés do Cristo, todo mundo com pedrinha na mão, esperando
para poder fazer a execução da lei, que era uma lei judaica, mas antes alguém teve a ideia de fazer a pergunta para Jesus. Senhor, esta mulher foi pega em adultério. A lei manda apedrejá-la. E tu, o que dizes? Narra o Evangelho. Jesus começou a desenhar no chão, na areia, com muita calma, muita tranquilidade, muita serenidade. Todo mundo ali esperando, né? Aí eu vou ser o primeiro a atacar a primeira pedra, né? Deixa o Cristo falar que eu já estou pronto. E aí ele disse: aquele que nunca pecou, que narra o Evangelho, que é começar pelos mais velhos, todo mundo foi embora. E aí ficou então Cristo e aquela mulher. Aí eu pergunto para vocês, ele foi até ela e fez essa pergunta: onde estão os teus acusadores? Senhor, foram-se todos. Ninguém te condenou? Então nem eu te condeno. Vais, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus deu algum sermão? Deu alguma lição de moral? A outra passagem, cortou aqui, vocês, né? Mas ele está fazendo uma pregação, chega os irmãos dele lá e falam: ó, Jesus, seus irmãos estão aí, vieram te buscar. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos, é todo aquele que faz a vontade de Deus. A vontade do Pai. Olha aí, Albert Einstein, uma das mentes mais brilhantes que passou por este planeta. O que ele diz? O importante é não deixar de fazer perguntas. Será que isso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul é normal? Será que isso que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia é normal? Provérbio chinês: aquele que pergunta é um tolo por 5 minutos, mas aquele que não pergunta permanece um tolo para sempre. Então, vocês vão observando, através desse estudo que nós estamos fazendo. Quando eu cheguei aqui, eu e o Giovanni estava preparando, o nosso amigo chegou ali e falou assim: ô Cláudio, qual que é o tema da palestra? Qual que vocês acham que é o tema dessa palestra? Você me fala que você sabe. Está na lousa. Qual é o... na lousa, na televisão. Qual que é o tema dessa palestra? Olhem para suas mãos, o papelzinho que vocês pegaram. Perguntas. Perguntas é muito importante, porque foram elas que fizeram a humanidade se desenvolver. De repente, aquele cientista que teve a maçã caída na sua testa, ele teve uma pergunta. Ele fez uma pergunta. De repente, aquele grego que estava observando o sol nascer de um lado e se pôr do outro, ele fez uma pergunta. Aquele pessoal que estava acompanhando Cristo fizeram perguntas a respeito dele. Quem é esse homem que fala e debate com os doutores da lei com todo esse entendimento? Agora eu pergunto para vocês: vocês são daquele tipo de pessoas que fazem pergunta, ou vocês são aquele tipo de pessoas que já sabem tudo? Porque tem gente que acha que sabe tudo. Será que a gente sabe tudo?
Por isso, meus amigos, quando a gente adentra a doutrina espírita e a gente começa a tomar conhecimento da doutrina espírita, nós temos dois mandamentos que Kardec colocou para nós. O primeiro, espírita, amai-vos. Espíritas, amai-vos. O segundo, espírita, instruí-vos. Espírita que não lê, espírita que não estuda, é como diz o nosso amigo Divaldinho, é aquele que dá bom dia aos cavalos. Porque nós precisamos questionar a nossa vida, nós precisamos questionar a nós mesmos. Você é feliz? Você está vivendo a vida que você gostaria? O que você está fazendo aqui? De onde você veio? Para onde você vai? Algumas respostas nós temos, mas será que verdadeiramente a gente está perguntando aquelas questões que são cruciais para a nossa vida? Algumas perguntas que a gente poderia estar fazendo. Será que eu estou melhorando? Será que eu estou praticando a caridade como ensinou Jesus? Como era a caridade ensinada por Jesus? Perdão das ofensas, bondade e caridade. Indulgência para com as imperfeições. Ou seja, seja bom, tolere e perdoe. Resumindo, seja bom, tolere e perdoe. Será que eu estou conseguindo fazer a minha reforma íntima? Será que eu consigo enxergar os defeitos que eu tenho? Aquele defeito que prejudica o meu filho, o meu pai, a minha mãe, os meus amigos lá no meu emprego? Será que eu estou perdoando? Será que eu sou um exemplo para os meus filhos, para os meus familiares, para os meus amigos? Essas perguntas, e tantas outras, devem ser feitas para nós. Você para você mesmo. Porque no final das contas, é entre você e Deus. Então, quanto mais você fizer perguntas a seu respeito e olhar para você mesmo, menos percalços você vai encontrar nessa vida. Porque se o outro não está seguindo o caminho que você acha que ele deve seguir, ou se você acha que o outro está no caminho equivocado, o problema é dele. Como diz o Cristo, a cada um segundo as suas obras. Então lá atrás, uma jovem de 14, 16 anos, ela fez perguntas para uma entidade que ela nem estava vendo. Quantas pessoas não participaram dos fenômenos das mesas de luz? Quantas pessoas não entenderam o amor? Mas quem ousou perguntar que fenômeno era aquilo? Pesquisou, né? Foi a fundo. Além de perguntar, ele pesquisou. Além de pesquisar, ele entrevistou mais de 10 médicos e comparou as respostas. E a nossa metodologia para crescer na vida, para se desenvolver, para se melhorar? Ela está sendo baseada em perguntas ou a gente tem certeza de tudo? Aqui, ó, eu coloquei uma perguntinha, mas a formatação aqui não está aparecendo. Mas eu vou perguntar para vocês. Se você desencarnar agora, como você vai chegar lá no plano espiritual? Aquele filho que saiu para dar aula, não voltou mais para sua mãe. Aquele marido que saiu para trabalhar e ganhar o pão para sustentar os seus filhos, não voltou mais para sua família. Aqueles pingos que começavam a resplandecer no teto da casa, ninguém imaginava que iria se transformar numa grande enchente. E muitos daquela enchente não voltaram para suas casas. Então, meus amigos, a proposta de hoje
reflitamos a respeito da nossa vida. Reflitamos a respeito daquelas perguntas que muitas vezes a gente se esquiva de fazer. Aquela pergunta que muitas vezes, quando a gente vai fazer, a gente sente dor. Doeu. Você passou por um trauma, você passou por uma decepção, você passou por alguma coisa que te fez você a recrudescer, mas o Evangelho de Jesus está aí. E o Evangelho de Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então nós que abraçamos a doutrina espírita, nós que abraçamos o trabalho do bem, na caridade, nós precisamos seguir os passos de Kardec, fazer perguntas. Sabe uma coisa que a gente não faz e deveria fazer? Alguns, vocês até fazem. Ela deve fazer, mas vocês conversam com o anjo da guarda de vocês? Vocês fazem pergunta com o anjo da guarda de vocês? Olha, está aqui no livro dos Espíritos, nós temos um anjo guardião. Todos nós que estamos aqui, você conversa com ele? Você conversa com ele? Ele é seu amigo? Você está trazendo ele para perto de você? Ou você está afastando ele com as suas atitudes e com os seus pensamentos? O Chico, esse final de semana, eu estive lá em Uberaba, né? De vez em quando a gente dá uma fugidinha para lá. E é impressionante como o espiritismo ali naquela região ele é muito diferente do nosso. Muito diferente. Quem tiver a oportunidade de ir, de conhecer, vá, porque é uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. A energia é diferente. É diferente, né? E o Chico já falava para nós que os espíritas estão desencarnando muito mal. Porque nós não podemos ser, né, com o perdão da palavra, nós não estamos criticando, não estamos julgando, mas nós não podemos tratar o livro dos Espíritos como se ele fosse uma Bíblia. O tempo da Bíblia, aquele conhecimento inserido goela abaixo, acabou. Esse conhecimento aqui, ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser colocado em prática. Porque quem que ditou a resposta a Kardec? Foram os espíritos que fizeram a sua evolução aqui na Terra. Não foi nenhum ser celestial. Foram espíritos que viveram uma experiência que nem eu estou vivendo, que nem você está vivendo, que nem você está vivendo. Se você pegar lá o céu e o inferno, vocês vão ver as mensagens dos espíritos. Então, quem ditou isso aqui para nós foram espíritos que passaram por aqui e sabem como é viver aqui no planeta de provas e expiações. Então, nós não podemos viver mais como se a gente não estivesse entendendo, né? Porque às vezes a gente vai levando uma vida e a gente não vai entendendo, porque a gente deixa de fazer pergunta, a gente deixa de se questionar. Muita paz a todos.